Olha aí, num oferecimento de confeitaria Coração de Açúcar, Casa de Carnes Boi Moreno, Dincred Servitec Instrumentos Musicais, programa Show de Bola. E vamos falar aqui do Campeonato Paulista para você que já está nas quartas de final. Nós vamos ter aí os 4 jogos neste final de semana. Então, no sábado, às 18 horas, tem Palmeiras e Ponte Preta, às 18 horas no sábado. E no sábado, essa partida vai ser transmitida pela Cazé TV. Já no domingo, às 16 horas, tem Bragantino e Inter de Limeira, ali na Bia Bichedi, em Bragança Paulista. No Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino, às 18 horas. E Santos e Portuguesa, às 20h15. Lembrando a todos que é apenas uma partida, então é jogo único. Quem avançar vai disputar a semifinal, que também será disputada em jogo único. Então, Santos e Portuguesa, favorito para mim é a equipe do Santos. Palmeiras e Ponte Preta, o Palmeiras é favorito. O Bragantino e Inter, o Bragantino foi eliminado ontem na Libertadores, espero o Botafogo do Rio de Janeiro. Então, para mim, o Bragantino é favorito. E São Paulo e Novo Horizontino é o jogo mais equilibrado dessas quartas de finais, mas o São Paulo deve levar. E se isso tudo que eu falei para vocês acontecer, nós teremos um confronto entre a equipe do São Paulo e Santos na semifinal e Palmeiras e Bragantino. Então, esses aqui são os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista de 2024. Então, essas duas partidas do Palmeiras e Ponte Preta e Bragantino e Inter você pode acompanhar pela Cazé TV. Santos e Portuguesa vai ser na TNT e São Paulo e Novo Horizontino na Record. Então fique ligado aí. E como já sabemos, a equipe do Corinthians ficou de fora das quartas de finais do Paulistão. Um vexame para a equipe do Corinthians. Espera aí. Vamos lá, continuando aqui. Então, melhorando o nosso estúdio aqui, o som do nosso estúdio. Então, agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, tem as semifinais aí rolando. A equipe do Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo. A volta agora no Maracanã no sábado às 21 horas. Vasco e Nova Iguaçu, primeiro jogo 1-1, jogão de bola. O Nova Iguaçu amassou o Vasco, mas não conseguiu a vitória. E aí o próximo jogo vai ser no domingo às 16 horas. Tá? Existem dúvidas com relação a essa partida, que eu acho que não vai ser realizada no Maracanã, tá? Entre Nova Iguaçu e Vasco. Para mim, deve passar Flamengo e Vasco aí fazendo a grande final do Campeonato Carioca. Já o Campeonato Mineiro, que já está nas semifinais, no primeiro jogo, Tombense e Cruzeiro empataram em 0-0, e o Atlético Mineiro, ótima vitória por 2-0 frente ao América. Então, no próximo sábado, 16h30, tem Cruzeiro e Tombense, e América e Atlético Mineiro, acreditando numa final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Campeonato Gaúcho, também vamos ter aí as semifinais nesse domingo aí, dia 17, às 16 horas. Tem a primeira partida entre Juventude e Internacional. E no dia 16, antes, no sábado, tem Caxias e Grêmio às 16h30. A tendência é uma final entre Inter e Grêmio, mas Juventude, que está na Série A, o Caxias, que jogou muito, muito bem aí, conseguiu levar para os pênaltis a partida contra a equipe do Bahia na Copa do Brasil durante essa semana. Então, olho no Caxias aí, mas a minha aposta é entre Inter e Grêmio. Copa do Brasil, nós temos alguns jogos hoje ainda, hoje 14 de março, tá? Nós já tivemos o Souza vencendo o Petrolina por 1-0 e se classificando. Hoje nós vamos ter às 21h30 Botafogo e Anápolis. E olha aí, 20 horas, São Bernardo e Corinthians, hein? São Bernardo e Corinthians, às 20 horas,
hoje, dessa quinta-feira. Meu palpite é empate para essa partida e o São Bernardo passando nos pênaltis. Sampaio Corrêa e Ferroviária. O Sampaio Corrêa conseguiu a vaga nos pênaltis. Hoje, 21h30, tem Fortaleza e Retrô. Ipiranga e Porto Velho, 2-0 para o Ipiranga. Nos pênaltis, o Cuiabá venceu a Portuguesa. ABC e Brusque terminou 1-1, 5-4 nos pênaltis para o Brusque. Hein? Hoje, nós temos Maringá e Amazonas às 21h30. Tivemos Operário vencendo Vila Nova de Minas por 2-0 e se classificando. Partida que eu falei para vocês, Caxias e Bahia 2-2. Nos pênaltis o Bahia venceu por 6-5. Sport e Murici 1-1. O Sport avançou nos pênaltis, venceu por 5-4. Vasco e Água Santa 3-3, jogão. Venceu por 4-1 nos pênaltis o Vasco e avançou. América de Natal 3-0 no São Luís, o Atlético Goianiense 3-1 no Real Brasília, o CRB 2-0 no Atlético Clube. Temos ainda hoje às 20h30 Águia de Marabá e Capital, às 19 horas Brasiliense e Criciúma. O Inter venceu Nova Iguaçu por 2-0 e o Juventude venceu o Paysandu por 3-1. Então, essa é a Copa do Brasil. Vamos ver agora a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste tem aí os seus 2 grupos e faltam 3 jogos para encerrar essa primeira fase. Tem o Sport em primeiro com 10 pontos, o River do Piauí com 9 em segundo, Vitória, CRB estão com 8 pontos e indo para a zona de classificação com 8 pontos também o Botafogo da Paraíba e o Maranhão, mas não estariam se classificando. No grupo B tem o Bahia com 12, o Fortaleza com 8, Altos com 6 e o Náutico com 5 pontos. Lembrando que nessa fase as equipes enfrentam os times do outro grupo e depois os confrontos serão contra as equipes do mesmo grupo, tá certo? Então, 13 e Botafogo é uma das partidas que vão acontecer e tem Bahia e Vitória na quarta-feira, às 21h30. Então, na verdade, as equipes elas se enfrentam nessa primeira fase, como eu falei para vocês, enfrentando as equipes do outro grupo e depois elas se enfrentam o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Champions League, vamos ver quem classificou aqui para as quartas de finais, né? Acabou dando óbvio ali as equipes que nós imaginávamos. O Arsenal passou pelo Porto, o Barcelona passou pelo Napoli, Paris Saint-Germain passou pela Real Sociedad. A nossa dúvida ficou aqui nessa partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão. Eu apostei na Inter de Milão, mas o Atlético conseguiu a vaga em casa no último jogo, vencendo nos pênaltis. O Borussia Dortmund também era o favorito, venceu o PSV em casa por 2-0. Bayern de Munique, também favorito, venceu a Lazio por 3-0 e o Manchester City venceu o Copenhague por 3-1. O Real Madrid, que havia vencido a primeira partida, empatou o segundo em casa e também se classificou. Sorteio amanhã para os jogos das quartas de final. Então, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Borussia, Atlético de Madrid, PSG, Barcelona e Arsenal. Já pensou no sorteio da Arsenal e Manchester City, Barcelona e Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund enfrentando o Atlético de Madrid, hein? Tô torcendo para esses confrontos aí para a próxima fase da Champions League. Vamos aguardar então o sorteio amanhã, depois eu faço um shorts, um vídeo aí curtinho, falando para vocês quais serão os confrontos. E lembra que eu falei para vocês que essas quartas de finais vão ser jogos espetaculares, porque vai ter grandes clássicos ali, né? Acabaram passando aí das oitavas as grandes equipes. Quero falar aqui rapidinho do campeonato inglês, que tem, olha essa tabela, o Arsenal em primeiro com 64 pontos, Liverpool em segundo com 64 e o Manchester City com 63 em terceiro, e aí vem o Aston Villa com 55 e o Tottenham com 53 em quarto e quinto lugar. Então, final de campeonato inglês vai ser espetacular, e nesta próxima rodada nós vamos ter um Arsenal e Chelsea.
Então, jogo adiado aqui. Então, nós não vamos ter o Arsenal e Chelsea se enfrentando nesta próxima rodada, que seria nesse próximo aqui, final de semana. Então, essa partida, na verdade, não vai acontecer. E lá no dia 31, eu quero frisar aqui para vocês que vai ter o Manchester City enfrentando a equipe do Arsenal, tá certo? Então, olho aí na Premier League, no campeonato inglês, Arsenal líder do campeonato, tá certo? Então, esse foi mais um programa Show de Bola. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva ainda e mande aí quem vai ser o campeão paulista. Meu palpite é que vai ser a equipe do São Paulo. Então vamos aguardar aí. Esse foi o programa Show de Bola de hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.